Saudações, caros amigos e amigas do canal Relatos do Frank. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo. Antes de começar esse relato, eu quero agradecer ao apoio de todos aqueles que estão interagindo com o canal, deixando seu like. E a você que nos visita pela primeira vez, desejo que você possa desfrutar esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like. Você fazendo isso, você ajuda o canal a crescer, mais pessoas irão conhecer o canal e eu vou poder trazer mais histórias para vocês. O relato que eu trago hoje foi enviado para mim através de uma pessoa do Canadá que conhece o canal, que também já morou no Brasil e fala um pouco de português. Então eu tive contato com essa pessoa que me enviou esse relato. Então vamos à história de hoje. Olá, o meu nome é Adam, eu moro em Alberta, no Canadá. Aqui é muito difundida uma lenda sobre um ser chamado Skinwalker. É uma lenda indígena difundida tanto aqui como nos Estados Unidos. A experiência que eu tive, posso dizer que foi recente, pois aconteceu comigo no inverno do ano de 2002. Eu me lembro que estava nevando aqui na região. Eu moro em uma casa de campo. Alguns metros havia um rancho de um vizinho nosso. Porém, a região em que vivíamos era praticamente no meio do nada. Era uma noite de sábado. Meus pais, junto com a minha irmã, iriam para uma confraternização que haveria em um clube. Eles me convidaram, mas eu não estava a fim de ir. Decidi ficar em casa, navegando na internet. Quando foi por volta das 8 horas da noite, os meus pais e a minha irmã saíram. Fiquei fazendo algumas pesquisas na internet. O tempo foi passando até que me dei conta que já era quase 10h30 da noite. Eu fiz uma pausa para tomar um café e fumar um cigarro. Fui até a cozinha, preparei um café, depois eu fui para fora da casa. Acendi o cigarro e fiquei na varanda. Era uma noite de lua cheia. Iluminava a neve que estava no chão, mas ainda assim, era um clima tenebroso. Nossa casa está rodeada de bosques, árvores cobertas de neve, o que dava um clima sombrio quando a noite caía. Enquanto eu estava apreciando a paisagem, eu escutei os cavalos do rancho vizinho bem agitados. Era muito raro que eles fizessem isso. Por um momento, eu pensei que fossem lobos que poderiam estar atacando aqueles animais. Eu olhei atentamente para o rancho, mas não conseguia ver muito bem ao longe, pois a luz da lua não era tão intensa a ponto de eu conseguir ver tão longe. Após um tempo, eu escutei passos de algo se aproximando de minha casa. Não era um trotar de animal, mas passos de um bípede ou uma pessoa. Eu saí da varanda e fui até um dos lados da casa, mas não vi nada. Decidi que já era hora de entrar. Terminei o meu café e eu senti um calafrio tremendo. Não era devido ao frio que fazia naquela noite, mas um calafrio na espinha, como se algo estivesse errado e de alguma forma eu sentia que estava sendo observado. Eu subi para o meu quarto e voltei a fazer pesquisas na internet para tentar afastar essa sensação estranha. Porém, aquela sensação de estar sendo observado não me deixava em paz, mesmo eu estando no segundo andar da casa. De repente, eu escuto uma pancada violenta na porta. Eu pensei que poderia ser ladrão. Apaguei a luz do meu quarto, desci as escadas, apaguei a luz da sala, fui até a cozinha e peguei uma faca. Os barulhos vinham da porta da cozinha. Eu gritei perguntando: "Quem está aí? O que você quer, seu miserável?" A resposta que eu tive me perturbou, me deixou sem chão. Alguém pedia que eu abrisse a porta, e a voz que ecoava lá fora era a voz do meu avô paterno. Porém, ele faleceu há 10 anos atrás. Como aquilo era possível? Era a voz do meu avô, sem dúvidas. Eu decidi ir até a janela, afastei um pouco a cortina e vi algo bizarro. Eu vi uma criatura coberta de pelos longos, delgada, porém algumas partes
eram sem pelos e parecia que tinha os ossos expostos. A sua cabeça era de um cachorro, mas era apenas um crânio de um cachorro morto. Seus olhos eram vermelhos e brilhavam intensamente, e aquela criatura parecia ter chifres de cervo. Aquela coisa, quando me viu, parece que deu um tipo de sorriso macabro para mim. Eu corri para o meu quarto, tranquei a porta e fiquei em um canto, segurando a faca. Eu tentava digerir aquilo que eu acabei de ver. Como aquela coisa conseguia imitar a voz do meu avô paterno com tanta perfeição? Os barulhos ficaram mais altos. Aquela coisa golpeava as portas da casa. Aquela criatura pedia para abrir a porta, imitando a voz do meu avô. Eu me lembrei das histórias que algumas pessoas me contavam, e daí eu percebi que aquilo que estava lá fora era um skinwalker. Aquela coisa dava risadas macabras, que pareciam vir de todos os lados. Lágrimas escorriam dos meus olhos, escutando aquela besta lá fora, chamando o meu nome e pedindo para eu abrir a porta. Não sei quanto tempo durou aquele inferno, mas parecia uma eternidade. Para o meu alívio, aqueles barulhos pararam repentinamente. Eu comecei a escutar o carro dos meus pais se aproximando da casa. Eu olhei no relógio e vi que já era quase meia-noite. Eu desci as escadas lentamente e vi pela janela os faróis do carro dos meus pais se aproximando. Eu pensei que aquela coisa poderia atacar eles na hora que eles chegassem e saíssem do veículo. Felizmente nada aconteceu. Parece que finalmente aquela coisa foi embora. Eu escutava a voz da minha irmã e dos meus pais rindo e comentando o quanto foi boa aquela confraternização. Eles entraram e acharam estranho que as luzes da casa estavam todas apagadas. Eles acenderam a luz da sala e me viram parado, perto das escadas. "Adam, você está bem?" perguntou meu pai. "Sim, eu estou bem", eu respondi. Minha mãe perguntou por que eu estava segurando uma faca. Eu desconversei e disse que eu estava comendo uma fruta. Fui para a cozinha, guardei a faca e voltei para o meu quarto. Fiquei sentado na cama, ainda pensando em tudo que havia ocorrido. Eu escutei o meu pai pedindo para entrar. Meu pai entrou, olhou para mim sério e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, tudo estava bem. Ele não se convenceu e me perguntou novamente o que tinha acontecido, porque as luzes da casa estavam apagadas. Meu pai suspeitava que algo estranho aconteceu antes dele chegar. Percebi que eu não poderia enganá-lo, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de dizer que uma criatura estranha, imitando a voz do meu avô, estava tentando invadir a casa. Mas eu criei coragem e disse a ele o que eu vi. Ele disse que aquilo era um skinwalker. Essa criatura tem o costume de invadir fazendas e ranchos, e quando pede para abrir a porta, você jamais deve abri-la. Meu pai viu o estado que eu estava. Ele não duvidou do que eu disse para ele, mas pediu que seria melhor que eu não comentasse isso para minha mãe e a minha irmã. Eu posso afirmar que essas coisas são reais. A escuridão da noite esconde coisas e criaturas que jamais imaginamos que existem por aí. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.